Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Michael, professor de Educação Física. Hoje daremos continuidade ao tema que a gente estava trabalhando, que é sobre esportes, tá bom? Só que hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre as modalidades, certo? Então, o esporte é um fenômeno social, né? E está extremamente inserido nas mídias e assim mobiliza um grande número de pessoas e também movimenta economias nacionais e internacionais, envolvendo tanto as instituições públicas e privadas. Ou seja, o esporte está inserido na mídia. O que é a mídia? É a televisão, o rádio, a internet, as propagandas, né, etc. E com isso, né, acaba atraindo, mobilizando, chamando a atenção de muitas pessoas, né, que apreciam o esporte, que gostam de assistir, que gostam de estar acompanhando. Com isso, acaba gerando um movimento econômico gigantesco, seja para o nosso país nacional ou internacional, que é para o mundo todo, certo? Então, a- tanto o próprio governo participa, quanto as instituições privadas, né, que buscam ali o capitalismo, buscam estar ganhando dinheiro com o esporte, certo? Por quê? O esporte acaba agregando ao consumidor e à sociedade diversos valores e também o cuidado consigo mesmo, ou seja, traz para a sociedade um lazer, né? Traz para a sociedade um momento ali que ela vai estar se distraindo, crescendo, conhecendo outras culturas, né? Outras pessoas. E também traz o cuidado consigo mesmo. O que isso quer dizer? Que traz o cuidado com a saúde, né? Muitas das vezes, por exemplo, vou usar um exemplo: o futebol. A gente está assistindo futebol, então ao assistir a gente acaba criando aquela vontade de também estar querendo praticar o futebol, né? Jogar o futebol com os amigos, com os conhecidos, na escola e etc. Então, ao termos essa vontade, nós acabamos que vamos futuramente acabar praticando a modalidade de futebol. E automaticamente, ao praticar o futebol, nosso corpo estará se exercitando. Automaticamente, ao se exercitar, né, nossa saúde está sendo ali trabalhada. Então, estamos ajudando nosso organismo a funcionar melhor, certo? Então, acaba que o esporte traz um cuidado conosco mesmo, entendem? Ou seja, o esporte traz saúde, né? Não traz somente diversão e lazer. Então, acaba trazendo saúde por conta das influências que a gente acaba sofrendo, né? A gente acaba tendo essas influências externas e acaba se internalizando e praticando, trazendo saúde para nós. E segundo tópico, pessoal, no esporte, né, sempre haverá disputa entre adversários. As relações de oposição configuram a maneira como será essa disputa, né, dividida em duas categorias. Né, como a gente estudou anteriormente, são as categorias com interação entre adversários, ou seja, é essa relação é definida dessa maneira porque as ações de um adversário interferem diretamente nas ações do outro, havendo ou não contato físico, né. O que isso quer dizer? Que ao jogar com o adversário, o placar pode ser diferente, né? A nossa jogada não vai sair como nós planejamos, por exemplo, entendeu? Eh, Às vezes uma equipe está mais preparada do que a nossa e acaba que a gente sofre essas consequências por conta por exemplo, uma equipe não se prepara melhor do que a outra. Então, consequentemente, a equipe que se preparou melhor, né, ela vai estar com mais probabilidade para vencer com aquela que não se preparou. Ou seja, interfere, né, na ação da outra equipe, do outro jogador, certo? Isso pode haver contato físico ou não. Às vezes o outro jogador se prepara com as jogadas melhores, certo? Se prepara com um condicionamento físico melhor, entendem? E a segunda categoria é a categoria sem interação entre adversários, né? Ou seja, não há interferência da ação de um adversário sobre a ação do outro. Ou seja, o outro adversário não vai precisar tocar, não vai precisar fazer uma jogada para interferir na do outro jogador. Ou seja, só vai depender daquele atleta para ele ter um bom resultado. Por exemplo, eu vou usar como exemplo o golfe, né?
Qual é a finalidade do golfe? É com a atacada acertar o alvo, né, que é o buraco, com aquela bandeirinha, por exemplo. E quanto menos tacadas ele fizer, maior será a sua pontuação, né? E, e se ele fizer uma tacada de primeira, de segunda ou terceira, né? Não vai ser interferido com outro jogador, só vai depender da sua habilidade, certo? Então, pessoal, para essa aula eu preparei uma atividade, tá? E nessa atividade iremos reconhecer alguns esportes que vocês já praticaram ou já assistiram alguém praticando, tá? Seja na televisão, seja no estádio, seja ali na quadra, na rua, por exemplo. Preparados? Então vamos lá. Questão A, tá? Sobre os esportes de marca. Você já praticou algum esporte de marca ou conhece algumas dessas modalidades? Quais são essas modalidades? Eu separei 4 aqui, são as principais, tá? Corrida, lançamento de peso, salto em distância e levantamento de peso. Vocês já praticaram alguma dessas 4 modalidades? Já assistiram? Se sim, o que melhor vocês aprenderam de melhor vocês aprenderam com elas, tá? Eu vou explicar lá na frente o que vocês podem estar colocando, tá? Vamos só ler o enunciado de cada questão e logo em seguida eu vou explicar, beleza? Questão B. Os esportes de precisão. Em relação aos esportes de precisão, que exigem que álbuns sejam atingidos, qual desses esportes você já praticou ou assistiu alguém praticando? Tá? Ou seja, o tiro com arco, o golfe, a sinuca. Tá? E o que de melhor vocês aprenderam com elas? Certo? Questão C. Esportes de rede e parede. Sabemos que os esportes de rede e parede possui a finalidade principal em dificultar o ataque ou defesa do adversário com jogadas, né? Temos o voleibol, né? Temos a rede que divide os dois campos, o tênis de mesa, certo? É praticamente como se fosse uma mini quadra de vôlei, porém é praticado com a raquete e uma mini bola, né? E o racquetball, né? Que a cada jogada o atleta tem que bater com a bola e a raquete na parede para jogar para o outro jogador rebater para ele fazer sua jogada. Tá? E vocês, já praticou alguma dessas modalidades? Se sim, descreva o que vocês aprenderam de melhor com elas, certo? Questão D, esportes de invasão, né? Os esportes de invasão são muito populares mundialmente. Esses esportes são compostos por técnicas e táticas que caracterizam essas modalidades. Temos o futebol, o basquetebol, o handebol, o polo aquático, né, que é praticado dentro da água, é como se fosse um handebol, porém é praticado dentro da água. Vocês já praticaram ou já assistiram alguma dessas modalidades? Tá? Se sim, quais foram e o que vocês aprenderam de melhor com elas? Tá? E por último, a questão é os esportes de campo e taco. Tá? Os esportes de campo e taco não são comuns em nosso país, porém muitas pessoas ainda o praticam. Tá? Temos o beisebol, né? A gente acaba assistindo muito em filmes, né, americanos que a gente assiste aqui no Brasil, né, dublado, e a gente acaba presenciando muitas pessoas praticando beisebol em filmes, né, porque esse esporte ele é americano, certo? Mas aqui no Brasil existem muitos atletas, muitos jogadores que gostam também. Temos o softball, que é uma adaptação do beisebol, e o cricket, também muito parecido, tá? Porém, o softball e o cricket, eles possuem menos regras, né? Eles são mais fáceis de ser jogados, tá? Vocês já praticaram ou assistiram alguma dessas modalidades? Se sim, descreva o que você aprendeu de melhor com esse tipo de esporte, certo? Ou seja, em cada questão temos ali um enunciado que pergunta: o que de melhor você aprendeu com cada um desses esportes, certo? Então, o que podemos estar respondendo de acordo com cada grupo ali, né? Vocês aprenderam a ter atitude, né, jogando uma determinada modalidade, persistência, né, cooperação, né, com os colegas, né, com os amigos, ao jogar, por exemplo, futebol, queimada, voleibol, certo? Ao valorizar as pequenas conquistas, né, ao praticar
por exemplo, o basquete. Ao fazer uma pontuação, vocês conseguiram valorizar essa pequena conquista, né? Ao praticar determinada modalidade, ajudou vocês a criar estratégias, por exemplo, né? Ou a estabelecer objetivos, né? Ou também a respeitar a si e aos outros, certo? Então vocês podem estar respondendo de acordo com o que vocês aprenderam com cada modalidade que vocês já praticaram ou assistiram, certo? Por exemplo, determinada modalidade me ajudou a ter mais maturidade, certo? Então vocês podem estar respondendo assim, tá bom? Eu preparei uma apostila para vocês, vou estar aqui mostrando rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só carregar. E nela vai estar composta por essas questões que eu mostrei para vocês, tá bom? Lá só tá separadinho, quem quiser imprimir pode imprimir, tá bom? Quem não puder imprimir, tá? Só copiar no caderno e responder logo em seguida, tá bom? Como vocês podem ver, todo o conteúdo está aqui. E logo em seguida eu separei para vocês as questões, certo? Aqui a questão A, tá as imagens, as linhas aqui, para quem puder imprimir. Quem não puder, deixa o mesmo tanto de linha no caderno, tá bom? E responde logo em seguida. Temos a questão B, tá? As imagens, a questão C, a questão D, tá? E a questão E. Tá tudo separadinho aqui na apostila, tá bom? Então vocês, ao assistir a aula, podem baixar logo em seguida, tá bom? Para deixar no celular ou imprimirem, tá bom? Para tá respondendo as questões. Logo em seguida, pessoal, eu vou precisar que vocês transcrevam, tá, essas respostas para o fórum do GR8 na disciplina de Educação Física, tá? É por lá que eu vou estar avaliando vocês e a participação de vocês, tá? Então não deixem, tá, de estar participando do fórum, porque vão ser avaliadas essas participações de vocês, tá, pessoal? E eu também quero ver a evolução, eu quero saber a afinidade que vocês têm com esses esportes, certo? Então, até a próxima aula e bons estudos!